Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. Vamos para mais um curso do nosso seminário bíblico. Hoje iremos falar sobre os evangelhos e o livro de Atos. E a gente vai explicar daqui a pouco por que a gente juntou esses dois tipos de escritos. É uma questão muito importante, uma questão que é literária e ao mesmo tempo didática. Então foi por isso que a gente resolveu colocar o livro de Atos juntamente com o estudo dos evangelhos. Tá bom? Então, nós vamos começar esse estudo. Se você não acompanhou os outros estudos do nosso curso, eu recomendo que você pause esse vídeo, veja as outras aulas e então continue conosco para que você possa ter essa base desse panorama que nós estamos fazendo a respeito da palavra de Deus. Amém? Então, vamos começar. Não deixe de se inscrever no canal e também de clicar no like desse vídeo para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Bom, vamos falar sobre os evangelhos e o livro de Atos. E as primeiras coisas que a gente precisa falar é que os evangelhos, eles não são apenas narrações da vida de Jesus. Eles são testemunhos narrativos, sim, mas eles também trazem um conteúdo e uma concepção teológica sobre Jesus. Ele vai falar, os evangelhos eles vão falar sobre a sua mensagem, a sua obra, a sua morte e a sua ressurreição. Mas é muito importante que a gente ressalte que os evangelhos eles têm uma função muito mais teológica do que narrativa. A ideia dos evangelhos era espalhar para o mundo inteiro que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias relacionado e apontado no Antigo Testamento, o Messias que os judeus esperavam. Então, ali está concentrado a essência da vida de Jesus. O que ele fez, o que ele pregou, e aí, essencialmente, a sua morte e a ressurreição, que são a prova da divindade de Jesus. Uma outra coisa que a gente precisa falar é que Mateus, Marcos, Lucas e João foram recebidos pela igreja como 4 retratos complementares de Cristo. Apesar de eles terem muitas informações que são congruentes, cada um tem a sua peculiaridade, a sua especificidade. Isso acaba fazendo com que cada evangelho tenha a sua importância na construção da imagem de quem foi Jesus, ou na reconstituição da vida, da obra e da jornada de Jesus aqui na Terra. É importante que a gente diga que a jornada de Jesus ela foi muito maior do que está escrito nos evangelhos. Porém, aquilo que está apontado para nós nesses 4 livros é aquilo que Deus entendeu que seria essencial para nós, né? O livro de Atos ele é a continuação natural do Evangelho de Lucas. Por isso que a gente incluiu ele neste bojo deste estudo. Né? Os dois livros, o livro de Lucas e o livro de Atos, são de mesma autoria. E eles têm uma continuidade. Eles mostram a missão da igreja depois da ascensão de Jesus. Então você tem o Evangelho de Lucas, que fala sobre a vida de Jesus, a obra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E aí você tem o livro de Atos, que vai mostrar a vida e a missão da igreja propagando a vida de Jesus. Então, é por isso que a gente colocou o texto de Atos dos Apóstolos aqui nesse estudo. Inclusive, a gente tirou da ordem os livros para poder falar sobre isso. Na leitura evangélica, esses livros eles formam a base histórica e espiritual da fé cristã. Cristo vem, ele salva e ele envia. Tá? E aqui nós temos algumas essências didáticas sobre como que Jesus é visto nos 4 evangelhos. Né? Mateus apresenta Jesus como Messias prometido. O texto de Marcos fala sobre o servo em ação. O livro de Lucas fala sobre o Salvador dos povos. E o livro de João fala sobre o Verbo encarnado. Então, essas são as essências, as chaves interpretativas pelas quais Jesus é exposto. É claro que elas não se bastam em si mesmo, porém são formas didáticas de Jesus ser apresentado para os públicos-alvos
desses evangelhos. Por isso que cada um vai ter um enfoque bem destacado. O contexto histórico dos evangelhos é o século I depois de Cristo, então Jesus e os primeiros cristãos viviam em um ambiente marcado pelo judaísmo do Segundo Templo. Esse Segundo Templo era o templo construído depois do retorno do povo da Babilônia. Esse templo ele foi expandido na época do rei Herodes o Grande, e a Palestina ela vivia sob o domínio romano, com tensões políticas, expectativas messiânicas e diversidade religiosa. Dentro da Palestina, você tinha pessoas que tinham origem grega, origem romana, origem babilônica. Então você tinha uma diversidade de religiões ali com as quais os judeus tinham que lidar. E além disso, dentro do judaísmo você tinha também uma diversidade. Você tinha os fariseus, você tinha os saduceus, você tinha os zelotes, né? Então você tinha facções dentro do judaísmo que viam as escrituras de forma diferente. O grego koiné ele facilitou a circulação da mensagem cristã pelo mundo mediterrâneo. Por quê? Porque era a língua franca da região do mar Mediterrâneo, que vai desde o norte da Europa, ou melhor, desde o sul da Europa até o norte da África, que é exatamente o local por onde o Império Romano passou. Né? Na época de Jesus, o Império Romano ele ia desde a região da Península Ibérica, passando por todo o sul da Europa, pela região da Palestina e Oriente Médio, até a região do norte da África. Né? Então, esse domínio romano, com o grego koiné como o idioma franco, assim como nós temos o inglês hoje, facilitou essa circulação da mensagem. Afinal de contas, as pessoas redigiam em grego koiné e esse texto ele conseguia ser compreendido pelas pessoas que viviam nessas regiões. E esse cenário ele também ajuda a entender conflitos com autoridades, explica as viagens missionárias, as questões das sinagogas, cidades e perseguições. Por quê? Porque quando a igreja ela tinha que lidar com um império que dominava a Palestina, a relação com as autoridades tinha que ser uma relação que não fosse confrontativa. A igreja ela não podia confrontar as autoridades sobre o risco de acabar sofrendo perseguições. As viagens missionárias são explicadas por conta da Pax Romana que imperava na região, né? O exército romano trazia uma paz forçada em seu império e isso favorecia que você não tivesse assaltantes, arruaceiros nas estradas, as estradas também muito bem pavimentadas para as carroças, carruagens da época. Isso favoreceu a que as viagens aumentassem de distância e de escopo, as pessoas podiam viajar por longas distâncias, você tinha cidades e estalagens que ficavam espalhadas pelas estradas romanas para poder receber os viajantes, isso facilitou as viagens missionárias. O contexto das sinagogas, né, onde o judaísmo na diáspora acabou criando locais de culto, de celebração judaica em diversas cidades, as chamadas sinagogas, e foi nesse ambiente que a igreja ia para pregar o evangelho, porque eles entendiam que o Messias do Antigo Testamento era Jesus Cristo, então eles pregavam primeiro para os judeus, e a questão das perseguições nas cidades, muito em função tanto dos judeus, que muitas vezes não gostavam da mensagem de que Jesus era o Messias, como das pessoas que exploravam a idolatria, os cultos idolátricos nas cidades. Então a gente vê, por exemplo, quando Paulo vai pregar lá para os Efésios, então as pessoas que comercializavam estátuas da divindade começaram a gritar e reclamar que os cristãos estavam afetando o comércio local, né, dos pequenos ídolos da deusa Diana. E aí eles criam uma arruaça lá que acaba fazendo com que as autoridades locais expulsassem os cristãos daquele local. Então, considerando tudo isso, a gente precisa entender como é que é o gênero literário dos evangelhos e do livro de Atos. Os evangelhos eles não são biografias modernas por si só, tá?
mas eles são narrativas históricas com propósito teológico e evangelístico. Então, muitos estudiosos eles não gostam muito de ler os evangelhos como um livro histórico por si, por conta da questão dos milagres, que os cientistas têm muita dificuldade de entender e acreditar, né? Então, quando a gente lê uma biografia moderna, geralmente ela vai ler todos os passos da pessoa, né? Você pega uma biografia, por exemplo, de Winston Churchill, eu até tenho aqui em casa. É uma biografia que vai longe, pega desde quando ele era criança, vai para a faculdade, se torna político, e aí vai falar de todos os mandatos da vida dele, vai fazer uma apresentação detalhada da vida daquele personagem. Isso com toda a biografia. Algumas vão ser enviesadas, outras vão ser mais críticas e tudo mais. No caso de Jesus, né, os evangelhos eles vão trazer o que é principal para nós compreendermos quem foi a figura de Jesus. Por isso que, por exemplo, os evangelhos eles não trazem informações detalhadas, na verdade não trazem nenhuma informação sobre a infância, a adolescência e a juventude de Jesus. Só um texto vai falar daquela situação de Jesus no templo de Jerusalém quando tinha cerca de 12 anos de idade. Mas fora isso, nenhum texto vai falar sobre o período entre a infância de Jesus como bebê, quando ele é literalmente, quando ele nasce, até quando ele faz cerca de 30 anos, que é quando ele é batizado no Rio Jordão. Todo esse período é ignorado. Por quê? Porque para os cristãos não importava saber quem foi Jesus nesse período, importava saber quem foi Jesus no período em que ele começou o seu ministério, aqueles 3 anos de ministério de Jesus. Eles preservam, os evangelhos preservam uma tradição apostólica, ou seja, é a tradição dos apóstolos que viveram com ele e passaram essas informações para os seus discípulos, a memória comunitária do grupo que andou com Jesus e testemunhos sobre Jesus dentro da fé da igreja primitiva. Já o livro de Atos ele funciona também como uma narrativa histórica teológica organizando a expansão da igreja em torno da ação do Espírito Santo. Tá? É importante que a gente diga que apesar de Jesus não estar presente no livro de Atos, só no iniciozinho, até ele ascender aos céus, Deus manda o seu Espírito Santo para poder capacitar, encorajar e a fazer com que a igreja de Deus começasse a expandir na sua obra missionária. Então, Deus se faz presente no livro de Atos, sim, por meio do Espírito Santo, e ali você também encontra teologia descrita no livro de Atos. A leitura responsável desses textos considera o contexto, a intenção, o gênero literário e o modo como cada autor seleciona e organiza o material. Por que a gente precisa dizer isso? Porque às vezes as pessoas elas vão pegar um texto pensado de um dos evangelhos completamente aleatório e não vai perceber o contexto em que Jesus falou aquilo, não vai considerar o contexto inteiro, completo. Né? Às vezes as pessoas gostam de pegar algumas parábolas de Jesus e tecer comentários elaborados sobre aquilo. Né? Então você pega, por exemplo, a parábola do semeador. Né? A parábola do semeador, tem gente que fala que você semear é você semear a oferta monetária na igreja, que se você semear a oferta monetária da igreja, você vai receber uma multiplicação de zeros na sua conta bancária. E se você observar o texto, claramente, ele não fala de uma semeadura de uma oferta no altar da igreja, e claro, na igreja daquele pastor. Se você semear a oferta na igreja do outro pastor, aquele pastor vai ficar chateado contigo. Esse texto ele vai falar da semeadura da palavra de Deus, vai falar da semeadura do evangelho, que torna pessoas novos discípulos, novos filhos de Deus. O poder multiplicador da graça divina por meio da propagação do evangelho. É sobre isso que essa parábola fala. Então, a gente precisa compreender o contexto como um todo, ler a parábola como um todo, ler os textos como um todo,
para saber por que aquilo está acontecendo. Muitos dos milagres que Jesus fazia, por exemplo, era para cumprir profecias do Antigo Testamento, que mostravam que ele era o Messias esperado. Mateus ele é especialista em fazer isso. Então, a gente precisa compreender isso para entender por que as coisas aconteceram da forma como elas aconteceram, tá? E aí a gente não fazer maluquices como trazer conceitos pós-modernos para um mundo de 2000 anos atrás, um mundo agrícola, onde as cidades serviam como centro de comércio e centro de poder do Império Romano. Os evangelhos sinóticos e o evangelho de João possuem semelhanças e possuem diferenças, tá? Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos porque compartilham muitos episódios, sequência e linguagem semelhantes nos seus textos. Às vezes você consegue fazer um paralelo textual nos 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas. Você consegue ver as mesmas histórias praticamente com os mesmos textos, tá? E não apenas em português, mas no grego também. Então isso indica que os evangelhos sinóticos muitas vezes beberam da mesma fonte, né? Marcos geralmente é considerado o evangelho mais antigo e foi provavelmente utilizado por Mateus e Lucas, tá? Então, quando Mateus e Lucas foram organizar os seus evangelhos, eles beberam de Marcos, eles pegaram o evangelho de Marcos para servir como base dos seus textos. O detalhe importante é que Mateus e Lucas, eles possuem semelhanças de textos que não estão em Marcos. Por isso que tem estudiosos que entendem que existe uma outra fonte dos quais Mateus e Lucas beberam que Marcos não utilizou. E aí é como o pessoal fala da tal fonte Kelly, a fonte Q, que seria a fonte dos escritos de Jesus, aonde esses textos teriam sido a fonte teria sido utilizada por Mateus e por Lucas, mas não teria sido utilizada por Marcos, talvez uma fonte posterior. Então daí é que teria a composição dos evangelhos de Mateus e Lucas com essas semelhanças que não possuem, não existem em Marcos. Já o evangelho de João, ele se diferencia dos outros evangelhos porque ele possui longos discursos de Jesus, possui uma linguagem simbólica muito grande, sinais selecionados, né, sinais de Jesus que foram selecionados para aparecerem no Evangelho, e forte ênfase na identidade divina de Jesus. E não apenas forte ênfase na identidade divina de Jesus, mas na identidade divina de Jesus vindo em carne. Isso porque nessa época, na época em que o Evangelho de João foi escrito, já havia no seio da igreja um movimento chamado de movimento gnóstico, na verdade nessa época protognóstico, o inicial do gnosticismo, que dizia que Jesus não poderia ter vindo em carne, porque a carne era pecaminosa, né? E tudo um arcabouço teológico que eles criaram, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque não convém, mas o que os gnósticos acreditavam é que a carne era pecaminosa, e, por conta disso, Jesus não poderia ter vindo em carne. E aí, eles diziam que Jesus era uma aparência, ou um corpo glorificado. E aí, alguns defendiam que Jesus não tinha morrido na cruz e coisas do tipo, tá? Então, o Evangelho de João, ele vai começar a bater nisso, né? Não só o Evangelho de João, mas a primeira carta de João vai falar muito sobre essa questão de Jesus ter vindo em carne. E isso era necessário. Por quê? Porque no sacrifício pascal de Jesus, ele precisava ter passado pelas mesmas dores que os animaizinhos passavam lá no Antigo Testamento. Ele precisava morrer como os animaizinhos morriam lá no sacrifício que os judeus faziam no templo, né? O sacrifício que eles faziam para ter os seus pecados expiados. Então, essa questão da vinda de Jesus em carne com o nosso corpo era importante para João, porque ele estava rebatendo esse movimento protognóstico que havia surgido na igreja nessa época. Então, a gente precisa entender isso, que os sinóticos eles são diferentes de João. O texto do Evangelho de João tem cerca de 7% em conteúdo paralelo com os outros livros, porque ele é meio diferentão mesmo, tá? E Mateus, Marcos e Lucas fazem tem uma visão comum na narrativa, já o texto de João
vai apresentar sinais, discursos e uma alta cristologia, ou seja, vai ter uma visão sobre Jesus como Cristo, como Messias, já com um desenvolvimento que os outros três não têm, tá? Mas tem uma coisa que é muito importante. O centro dos 4 evangelhos é o Jesus morto e ressuscitado. Este relato é comum aos 4 evangelhos e existe uma razão para isso. A base da nossa fé está na morte e na ressurreição de Jesus. Tá? Então é por isso que os 4 evangelhos trazem esses relatos. A linha do tempo sobre a produção dos evangelhos e do livro de Atos, né, geralmente é essa que está na tela, tá? Nos acontecimentos narrados, eles se concentram na vida de Jesus nas primeiras décadas da Igreja Apostólica. O ministério de Jesus aconteceu em cerca de 27 a 30, de 27 a 30 depois de Cristo. É até estranho a gente falar, né? O ministério de Cristo aconteceu entre 27 e 30 depois de Cristo. Enfim, as tradições sobre Jesus circularam oralmente e por escrito antes da forma final dos evangelhos, ou seja, as histórias elas foram sendo pregadas, elas foram sendo contadas nas rodas de conversa, nas reuniões das igrejas, né? Os discípulos que conheceram Jesus e posteriormente os discípulos que conheceram os discípulos de Jesus propagaram essas histórias nas igrejas. As datas exatas elas são debatidas, mas a maior parte das propostas situa os livros entre as décadas de 60 e 90. O livro de Atos ele costuma ser relacionado à obra lucana, geralmente não tem controvérsia com relação a isso, e é situado no mesmo horizonte literário do Evangelho de Lucas. Você consegue ver, quando você lê o Evangelho de Lucas e você lê o Evangelho de Atos, você consegue ver que ele foi escrito pela mesma pessoa. Tá? Ou que pelo menos a história foi pensada, elaborada pela mesma pessoa. Vão ter trechos do livro de Atos que vai ter uma mudança. Tem parte que está em terceira pessoa, de repente tem parte que vai estar em primeira pessoa, né? Você vai ver isso lá no livro de Atos. No livro de Lucas não, tá? Mas é interessante a gente ver essa questão. Então, da década de 50 a 60, essas tradições e essa pregação é feita nas igrejas. Entre o ano 60 e 70 é redigido o Evangelho de Marcos, tá? É redigido o Evangelho de Marcos. Muitos estudiosos entendem que os evangelhos começam a ser redigidos quando a igreja percebe que Jesus não iria voltar imediatamente. Né? A visão inicial da igreja é que Jesus ia voltar em questão de dias, depois em questão de semanas, depois em questão de meses. E aí quando eles viram que os anos estavam passando e Jesus não estava voltando, eles entenderam, bom, então a nossa visão de que Jesus vai voltar a qualquer momento pode não acontecer agora, então vamos colocar no papel as histórias de Jesus para que essa história seja preservada. Né? Então, o Evangelho de Marcos é feito entre 60 e 70, é redigido entre 60 e 70. Os Evangelhos de Mateus e o Evangelho de Lucas, Atos, tem muita gente que chama de Evangelho de Lucas-Atos, é redigido entre 70 e 90, a maioria dos estudiosos puxa mais para o ano de 70. E o Evangelho de João, entre o ano 90 e o ano 100, a maioria dos estudiosos puxa o Evangelho de João, a sua redação, para o ano 90. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os 4 evangelhos e o livro de Atos. Tá? O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele vai falar sobre o servo em ação. O que significa isso? Significa Jesus servindo à humanidade, né? Servindo ao povo, fazendo milagres, abençoando. Essa tradição, ela liga o livro a João Marcos, que foi intérprete de Pedro. Então, o Evangelho de Marcos ele vai ter uma tradição petrina, né? Um discípulo de Pedro teria sido o redator do Evangelho de Marcos e geralmente é visto como o evangelho mais antigo. Ele é breve, direto e dinâmico. Dos 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos é o que vai mais, assim, direto nos relatos de Jesus. Ele vai ter uma narrativa que avança rapidamente e destaca as ações de Jesus. Então, ele não vai se preocupar tanto em mostrar o cenário, o que estava acontecendo, como é que estava o dia, quem eram os personagens. Ele vai chegar e vai dizer com quem Jesus se encontrou e o que ele fez. Tá? Então as ações de Jesus vão ser muito destacadas no Evangelho de Marcos. A visão teológica é que Jesus é o Filho de Deus, que revela a sua autoridade, mas caminha para a cruz como servo sofredor, aquele
que se entrega pela humanidade. E o diferencial desse texto é que ele tem um forte foco na paixão. O relato da morte de Jesus Cristo em Marcos é bastante detalhado. O discipulado é apresentado como seguir Jesus no caminho da cruz, ou seja, Jesus já estava preparando seus discípulos e a sua igreja para a perseguição que ela iria sofrer nos anos seguintes. Tá? A gente fica sabendo, tempos depois, que a igreja ela vai sofrer perseguições enormes por conta do Império Romano, por conta dos próprios judeus. Né? Então, Jesus ali estava preparando a sua igreja, os seus discípulos, para esta perseguição. E ele precisava prepará-los para o que estava por vir. Por isso que ele tem essa diferenciação. Aqui é uma estrutura básica do Evangelho de Marcos, dos capítulos 1 a 8. Nós temos o ministério na Galileia, os milagres, os conflitos e revelação progressiva da identidade de Jesus. Jesus, em Marcos, ele não vai se revelar como Messias imediatamente. No início, ele vai chegar para as pessoas e vai falar, olha, não fala nada que eu fiz com você não. Tá? E depois, gradativamente, né, o povo falando sobre os milagres, é que Jesus vai sendo revelado como sendo essa pessoa diferenciada. No capítulo 8, versículos 27 a 30, tem a confissão de Pedro, que é o ponto de virada do evangelho, é o momento em que Jesus claramente passa a ser apresentado e representado como Filho de Deus. E aí, dos capítulos 8, versículo 31 ao capítulo 10, Jesus ensina que o Messias deve sofrer e que seus discípulos devem segui-lo com renúncia, falando sobre como o discipulado é algo em que você não tem regalias, ou não deveria ter regalias, né? Você se entrega pela humanidade, você sofre pela humanidade, pelas pessoas. E aí, do capítulo 11 ao 16, você tem a entrada de Jesus em Jerusalém, a sua paixão, a morte e o anúncio da ressurreição. Tá? É importante notar que no Evangelho de Marcos, existe um trecho no final de Marcos que alguns escritos entendem que seria um texto mais tardio. Então, algumas Bíblias não têm os versículos 9 a 20 do capítulo 16, e outras têm entre colchetes. Vocês não precisam ficar preocupados com isso. É apenas uma questão de que algumas editoras, por verem que este trecho é um trecho que apenas alguns manuscritos mais novos possuem e os manuscritos mais antigos não possuem, que ele não seria tão importante assim de ter. Na minha opinião, eu não vejo problema. Tá, com isso, até porque os manuscritos mais novos, um deles, se não me engano, eu acho que é o Vaticano, que é um dos manuscritos mais importantes, o Códice Vaticano. Tem o Códice Sinaítico, o Códice Alexandrino, o Códice Vaticano, e depois tem o Códice Beza e tem outros códices que tem todo o Novo Testamento. Então eu não tenho problema nenhum com esse texto. Então, se a Bíblia de vocês parar no versículo 8, não se preocupem, vocês podem pegar uma outra versão, provavelmente uma versão mais antiga, uma Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, vai ter esse texto de Marcos capítulo 16, dos versículos 9 a 20. Tá? Já o Evangelho de Mateus, ele tem como ênfase o rei prometido. Né? A tradição associa esse livro ao apóstolo Mateus, e muitos estudos situam a sua composição após o ano 70 depois de Cristo. Ele tem um público provável de comunidade cristã de forte matriz judaica, familiarizada com escrituras, promessas e expectativa messiânica. O foco do Evangelho de Mateus é para os judeus conversos. Os judeus conversos não, desculpa. Os judeus que nasceram judeus. Né? Os judeus que conheceram as escrituras, que nasceram no judaísmo, conheceram o Antigo Testamento e sabiam dessa figura messiânica que era prometida no Antigo Testamento. Porque Mateus o tempo todo vai dialogar com o Antigo Testamento e fala, olha, isso aqui que Jesus fez estava profetizado aqui. E aí eles vão sempre trazer a profecia do Antigo Testamento falando sobre o Messias, para poder comprovar que Jesus é o Messias apontado no Antigo Testamento. É o Messias, filho de Davi, filho de Abraão e intérprete autorizado da lei. Tá? O diferencial desse evangelho é que é o evangelho que mais enfatiza o cumprimento das escrituras
e o reino dos céus. Como eu disse, o tempo todo o Evangelho de Mateus ele vai fazer referência ao Antigo Testamento para dizer, olha, isso aqui que estava escrito se cumpriu nesse momento. Isso aqui que estava escrito se cumpriu nesse momento. Aquilo ali que estava escrito se cumpriu nesse momento. Ele vai fazer isso o tempo todo. Tá? A estrutura básica do Evangelho de Mateus, dos capítulos 1 a 2, vai falar sobre o nascimento de Jesus, a genealogia, a infância e os sinais do cumprimento das promessas. Capítulos 3 e 4 vai falar sobre João Batista, o batismo, a tentação e o início do ministério público de Jesus. Dos capítulos 5 a 7, vamos ter o Sermão do Monte, que é uma compilação de diversos ensinos de Jesus que em algum dado momento ele pegou aquilo tudo e pregou ao povo. O capítulo 10 tem a missão de Jesus, capítulo 13 as parábolas, capítulo 18 aqui é de 8 a 10 a missão, de 11 a 13 as parábolas, de 14 aqui pode ser de 13 a 18, tá? Assim, tem algumas ênfases aqui, mas assim, você vai ter parábolas em várias partes desse texto, né? Vida comunitária vai ter em várias partes, do capítulo 5 até o capítulo 25, tá? Essa estrutura nem precisa se fiar muito não, porque você vai ter essas questões de missão, parábola, vida comunitária, você vai ter espalhado entre os capítulos 5 e 24, tá? Do 8 ao 24, né, propriamente, porque do 5 ao 7 é o Sermão do Monte, do 8 ao 24 vai ter essas questões muito entrelaçadas. E aí nos capítulos 24 e 25 nós vamos ter um discurso escatológico de Jesus, falando sobre o final dos tempos. Depois dos capítulos 26 a 28, a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus e a grande comissão, onde Jesus fala que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. O Evangelho de João já vai falar sobre o Verbo encarnado, né? A tradição, ela associa o quarto evangelho ao apóstolo João. Já a autoria e a redação final são discutidas academicamente. Por quê? Porque muita gente não consegue aceitar um texto que teria sido escrito no ano 90 ou no ano 100 como tendo sido escrito por um discípulo direto de Jesus, que morreu lá no ano 30. Nós estaremos falando de uma passagem de 60 a 70 anos. Só que, se a gente considerar que João provavelmente foi o discípulo mais jovem de Jesus, que provavelmente deve ter começado a seguir Jesus por volta dos 20 anos de idade, quando ele morreu, ele teria aí uns 23 a 25 anos, nós estamos falando de um homem que, ao escrever o Evangelho lá no ano de 90, ele teria cerca de 85 anos. Não é nenhum absurdo você pensar numa pessoa viver 85 anos, tá? Tudo bem, naquela época a expectativa de vida era diferente de hoje, mas não seria nenhum absurdo você pensar numa pessoa viver 85 ou mesmo 95 anos, caso ele tivesse ido até o ano 100, e ali ele parar, achar alguém para poder redigir o que ele traria para a igreja e aquela pessoa chegar e simplesmente botar no papel o que ele falava. Ou até mesmo ele escrever, por que não? Né? Eu acho que o que aconteceu muito ali na fase da alta crítica bíblica no século XIX foi um preconceito da ideia de que ninguém na época de Jesus poderia ter vivido tanto tempo, entre 85 e 95 anos, para redigir o Evangelho de João. E eu acho isso um reducionismo assim absurdo, né? Por que não? Né? Hoje em dia a gente consegue pensar nisso. Na época dos patriarcas, muita gente vivia muito tempo. Ah, mas aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Cara, a Bíblia está cheia de gente que viveu muito tempo. Então, por que não pensar num João que chegou aos 85 ou 95 anos, lúcido e com uma memória viva de tudo que ele viveu e pregou durante todo aquele tempo. Se vocês forem pensar, João deve ter repetido as histórias do seu evangelho por anos e anos e anos. Então ele apenas chegou lá, procurou alguém, ou ele mesmo escreveu e chegou e escreveu o seu evangelho inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai falar sobre o Jesus que era o Verbo eterno que se fez carne, que revela o Pai e que concede vida eterna. E o seu diferencial é que o livro não é sinótico. Ele organiza o ministério por sinais, discursos e encontros profundamente teológicos.
Então, a gente precisa compreender essa diferença do Evangelho de João para os demais evangelhos, né? Ele vai falar sobre os sinais que Jesus realizou e tudo a respeito da vida de Jesus vai ter uma profundidade teológica muito forte que os outros não vão ter, tá? E tudo isso em função do que ele estava se propondo. Ele estava se propondo a fazer uma resposta teológica a um movimento teológico que estava surgindo no meio da igreja, que era o protognosticismo. A estrutura básica do livro de João, do Evangelho de João. Capítulo 1 é o prólogo, o verbo estava com Deus, e era Deus e se fez carne. Do capítulo 2 ao 12 é o livro dos sinais, onde sinais selecionados revelam a identidade e a missão de Jesus. Então você vai ter Jesus com a mulher samaritana, Jesus no tanque de Betesda, vai ter Jesus multiplicando os pães. Então tudo isso vai ser relacionado com a identidade e a missão de Jesus. Do capítulo 13 ao 17 é o livro da glória, onde você vai ter o lava-pés, o discurso de despedida e a oração sacerdotal. E dos capítulos 18 a 21, a paixão e a ressurreição, aparições posteriores e o epílogo com Pedro e o discípulo amado. Diga-se por sinal, no Evangelho de João, o discípulo amado é tradicionalmente associado ao próprio apóstolo João, tá? Mas para ele não citar o próprio nome, ele teria substituído a sua figura pela figura do discípulo amado, tá? Por fim, o Evangelho de Lucas, e percebam que eu inverti de propósito a ordem, né? Eu botei primeiro o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, depois eu botei o de Mateus, que falava para os judeus, depois eu falei de João, que era um texto mais teológico, e aí eu botei Lucas para o final, por quê? Porque eu entendo que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, tem que ser lido imediatamente antes do livro de Atos. Os dois livros têm que ser lidos em sequência, porque um é continuação do outro, tá? Então, o livro de Lucas, a tradição associa o livro a Lucas, companheiro de Paulo em suas viagens. A sua data é debatida com propostas no século I. Geralmente os estudiosos vão colocar entre 70 e 80 depois de Cristo, tá? Mais puxando para 70 do que 80. O público, o livro é dirigido a Teófilo e a leitores gentios, com preocupação de apresentar uma narrativa ordenada. Então percebam que, enquanto que o Evangelho de Mateus ele teve como público-alvo os judeus convertidos ao cristianismo, o texto do apóstolo Lucas, o texto do evangelista Lucas, né, discípulo de Paulo, ele já é apresentado aos gentios, a leitores que eram de outras religiões e que haviam aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a visão teológica do texto é que Jesus é o Salvador enviado a Israel e às nações, com atenção especial aos pobres, marginalizados e pecadores. Esse texto ele vai mostrar muito como que Jesus se importava com as camadas mais humildes da sociedade, com os mais vulneráveis, tá? Isso é muito importante, principalmente nos tempos em que nós vivemos. A gente percebe como que Jesus tinha um cuidado e um carinho muito grande com as pessoas vulneráveis, né? Pessoas como viúvas, órfãos, pessoas que não tinham o que comer, pedintes, pessoas marginalizadas. Então é muito importante a gente ver isso, como é que Jesus ele não tinha apenas uma visão escatológica do tipo, vem a mim e você vai estar comigo um dia no paraíso. Não é só isso. Jesus ele também veio para abençoar as pessoas aqui, para poder dar uma vida melhor para as pessoas aqui neste planeta. Tá? Então a gente vai ver esta ação da vida de Jesus muito importante. Tem gente nas igrejas, até por questões ideológicas, parece que tem asco do serviço social, da assistência social da igreja. E não deveria ser assim. A gente deveria, como igreja, trabalhar para levar as pessoas a Cristo, mas também levar o pão aos necessitados, levar a ajuda àqueles que precisam. Tá? Então a igreja ela precisa entender que o seu papel aqui não é apenas levar as pessoas ao porvir, mas também trazer às pessoas um mundo melhor aqui nessa terra. O diferencial desse evangelho é que ele enfatiza a oração, o Espírito Santo de Deus,
mulheres, misericórdia, alegria e a universalidade da salvação. A salvação não é apenas para os judeus, mas é para todas as pessoas que entendem que Jesus Cristo é o Salvador. E a estrutura básica do Evangelho de Lucas, dos capítulos 1 a 2, temos o anúncio, o nascimento e a infância de João Batista e Jesus. Capítulos 3 e 4, a preparação ao ministério, batismo, genealogia, tentação e início na Galileia. Dos capítulos 4 a 9, milagres, ensinos, chamados de discípulos e revelação do reino. E dos capítulos 9 a 19, longa viagem para Jerusalém. E do 19 a 24, a paixão, a ressurreição e a preparação para a missão em Atos. Um detalhe importante, muitas pessoas vão ver que tem uma genealogia em Lucas e uma genealogia em Mateus. E as duas genealogias de Jesus são diferentes, tá? O que os estudiosos tradicionalmente entendem é que a genealogia de Mateus vai partir da historicidade da genealogia pelo lado de José, o marido de Maria, né? Enquanto que a genealogia de Lucas vai partir da ascendência de Maria. Então, por isso que os evangelistas, eles, inspirados por Deus, fizeram essas duas árvores genealógicas, porque as duas apontam a historicidade de José e Maria e a sua linhagem davídica, porque os dois têm na sua genealogia o alcance até Davi. E antes que vocês me perguntem, mas por que a genealogia foi explorada a partir de José em Mateus? É porque para os judeus a veracidade genealógica de um judeu vinha do lado paterno, tá? Então por isso que eles exploraram a linha paterna de Jesus, apesar de José não ter gerado Jesus, tá? Mas o mais importante ali era ver que José era de linhagem davídica, ele era de linhagem real, tinha sangue real, e Maria também tinha sangue real, tá? Então, isso é muito importante destacar. Um outro detalhe importante é que na linhagem de Mateus, nós encontramos várias mulheres nessa linhagem, tá? Então, Mateus, ao mesmo tempo que ele faz a linhagem por meio da paternidade, ele quebra essa linhagem apontando a importância de algumas mulheres na linhagem de Jesus. Dentre essas mulheres, mulheres com uma vida um pouco tortuosa, como a prostituta de Jericó, Ruth, e também temos outras pessoas que entram na linhagem de Jesus que tem ali uma origem meio estranha, tá? Então, esse é um detalhe curioso que quebra com uma visão de que é só o homem que perpetua a linhagem davídica, né? Só que perpetua a linhagem divina dos pais de Jesus, por assim dizer. Agora vamos para os Atos dos Apóstolos, que é um livro que deve ser lido imediatamente depois de Lucas, na minha opinião. Você leu Lucas, você leu Atos, tá? A sua autoria, ela é geralmente associada a Lucas, que geralmente é lido como o segundo volume da obra Lucas Atos, tá? Então, aquele Lucas que era discípulo de Paulo, viajante com Paulo, ele teria escrito o livro de Atos. E é importante notar que em algumas partes desse livro, quando Lucas ele vai fazer parte de alguma viagem com Paulo, o livro muda a narrativa. Ele muda a estrutura narrativa de terceira pessoa para primeira pessoa. Quando Lucas não está envolvido na viagem, ele fala, aconteceu isso com Pedro, aconteceu isso com Paulo, Jesus subiu, tal, os discípulos, Pentecostes, aconteceu isso, isso, isso. Quando Lucas ele é relatado que ele vai numa viagem, o livro começa a falar assim, não, porque nós fomos até a cidade tal, eu fui com Paulo até não sei aonde, e aí eu vi isso acontecer tal. Então, passa a ser uma narrativa em primeira pessoa, tá? Isso é muito interessante do livro de Atos. A sua historicidade, ela vai registrar a expansão da igreja no mundo romano, com atenção às cidades, viagens, discursos e conflitos da igreja, tá? Você vai ver, muitas vezes, tanto Pedro quanto Paulo entrando em conflito
com as estruturas sociais e poderosas da época e como que Deus vai libertar, vai livrar os seus discípulos dessas situações. Nós vamos ter como visão teológica o Espírito Santo guiando a missão, formando a comunidade e abrindo o evangelho aos gentios, tá? Então, o Espírito Santo ele vai estar o tempo todo norteando as ações dos discípulos no livro de Atos. E o diferencial dele, ele vai mostrar continuidade entre o ministério de Jesus e a missão da Igreja Apostólica. Por isso que eu gosto muito de estimular as pessoas a lerem os dois livros um após o outro, porque você vê essa continuidade narrativa perfeitamente. Tá? Então, se eu tivesse que dar uma ordem de leitura dos evangelhos para vocês, eu diria para vocês lerem primeiro o evangelho de Marcos, depois o evangelho de Mateus, depois o evangelho de João, e aí, a partir daí, agora que vocês têm uma visão da jornada de Jesus e uma visão teológica de Jesus, ler Lucas e Atos na sequência, que aí vocês têm uma visão mais completa da jornada de Jesus e da igreja aqui na Terra. Uma estrutura básica do livro de Atos, dos capítulos 1 a 7. Nós temos a igreja em Jerusalém, a ascensão, Pentecostes, a comunidade inicial, pregação apostólica e o martírio de Estevão. Do capítulo 8 a 12, Judéia e Samaria, a perseguição, Filipe, conversão de Saulo e abertura aos gentios com Cornélio. Dos capítulos 13 a 20, as viagens missionárias. Paulo e seus colaboradores anunciam Cristo em cidades do mundo greco-romano. E dos capítulos 21 a 28, a prisão de Paulo e o seu testemunho. Ele vai até Roma, ele é preso, e depois o evangelho alcança o coração do império. Tá? Para a gente comparar os quatro evangelhos, Mateus ele apresenta Jesus como o Messias prometido e o mestre do reino, com forte continuidade com o Antigo Testamento, como a gente falou. Marcos mostra Jesus em ação, com linguagem rápida, forte ênfase na cruz e no chamado ao discipulado. Lucas destaca a salvação para todos, a misericórdia de Deus e a inclusão de pessoas à margem. E o Evangelho de João aprofunda a identidade divina de Cristo por meio de sinais, discursos e declarações. Eu sou o verbo, eu sou o verbo vivo e coisas desse tipo. Então, já o livro de Atos, ele tem essa estrutura, né? Jerusalém é o ponto de partida, vem a perseguição, ela espalha os discípulos e transforma a crise em oportunidade missionária. Antioquia se torna o centro missionário para a evangelização dos gentios, e a cidade de Roma simboliza o alcance universal do evangelho, onde a palavra avança mesmo em meio a prisões e oposições. Ela chega no centro do Império Romano com toda a sua idiosincrasia e toda a sua idolatria. E os temas teológicos centrais, né, nós temos a cristologia, onde Jesus é Messias, Filho de Deus, servo sofredor, Salvador, Verbo encarnado. Nós temos o reino de Deus, que é anunciado por Jesus, vivido pela comunidade, proclamado em missão. É importante a gente lembrar que o próprio Jesus fala que o reino de Deus não é deste mundo. Tá? Então isso é importante, porque tem gente, tem igreja que fala que os cristãos eles têm que tomar conta das estruturas desse mundo, né, para poder governar este mundo positivamente, e Jesus em nenhum momento ele fala sobre tomar conta politicamente desse planeta, tá? Ele deixa muito claro que o reino dele não é deste mundo, tá? Nós temos a cruz e a ressurreição, onde o centro da mensagem cristã e a chave da leitura dos evangelhos e de Atos é a cruz e a ressurreição. E nós temos o espírito e a missão da igreja, né? Atos mostra que a igreja não avança por força humana, mas pelo poder de Deus. Isso é muito importante que a gente entenda, porque a gente muitas vezes é tentado como igreja a adotar práticas e ensinamentos humanos para que a gente possa alcançar os objetivos da igreja. Só que, se a gente vai na Bíblia, a gente percebe que não tem nada disso. Se a gente não tiver a capacitação, o direcionamento e o fortalecimento do Espírito Santo de Deus,
a gente não está agindo segundo a vontade de Deus. A gente está seguindo as nossas próprias ideias e as nossas próprias paixões humanas. Essa é que é a verdade. E aí, como é que a gente deve estudar os evangelhos e o livro de Atos? Você deve ler cada capítulo de cada livro como uma obra com um propósito próprio. Não apenas como uma coleção de episódios isolados, tá? Isso aqui é muito importante. Tem gente que tem uma tentação de pegar apenas trechos dos evangelhos e criar ensinamentos totalmente tortos em cima daquilo. Como eu falei lá na questão da parábola do semeador, tá? Então, quando a gente observa os trechos da vida de Jesus, a gente tem que compreender, dentro do contexto da sua obra, dos seus ensinamentos, o que ele está querendo dizer ali. Você não tem como, e falando aqui, eu estou enfatizando muito sobre essa questão da parábola do semeador como exemplo, porque ela é muito importante. Não tem como a gente entender a parábola do semeador como uma troca bancária com o divino, considerando que o próprio Jesus lá na frente disse que não há como servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. Quando os pastores e os pregadores deste tempo muitas vezes utilizam essa parábola para atiçar a cobiça humana, para que as pessoas imaginem, creiam, que eles estão fazendo um investimento, como se a igreja fosse uma grande agência bancária e você semear uma oferta no altar fosse te trazer uma rentabilidade, como se fosse uma renda fixa celestial. E não tem nada disso no texto bíblico. Tá? Então a gente precisa entender isso. A gente não pode pegar uma parte do texto e criar coisa em cima dele que contraria os outros ensinamentos de Jesus, que contraria a vida de Jesus. Tá? Então, você pegar com um óculos pós-moderno, com interesses econômicos, ler os evangelhos e trazer esses ensinamentos alheios de todo o contexto da obra e da vida de Jesus é de uma temeridade enorme. E é por isso que a gente tem tantos desvios na igreja hoje em dia. A gente também deve comparar os evangelhos sem forçar uniformidade, porque os evangelhos não são uniformes. Por mais que Marcos tenha sido fonte de boa parte de Mateus e Lucas, e que Mateus e Lucas, em vários relatos, eles têm paralelos, existem ênfases públicos e escolhas literárias distintas. Então a gente precisa entender isso. Mateus foi escrito por judeus, Lucas foi escrito por gentios, Marcos foi um escrito rápido, João foi uma estrutura teológica parruda para poder combater uma religiosidade que estava surgindo na igreja na época. Então, a gente deve considerar isso, a gente tem que perceber qual é o contexto de cada evangelho para a gente poder trazer melhor os ensinamentos dele para nós. Nós também devemos observar personagens, conflitos, discursos, repetições, deslocamentos geográficos e citações do Antigo Testamento, para que a gente possa entender o que está sendo falado, o que está sendo pregado. E no livro de Atos, a gente deve acompanhar a expansão do Evangelho e ver como é que Deus conduz a sua igreja em missão. É isso que é lindo do Evangelho de Atos, do livro de Atos, que assim, até pode ter sido um deslize, mas a gente pode considerar quase como um evangelho, porque foi a pregação, foi a continuidade da pregação do Evangelho de Jesus. É claro que ali não tem a mensagem de Jesus, mas a gente vê como que Deus, por meio do seu Espírito Santo, continua a conduzir a igreja nesse mundo. Então, é importante a gente considerar isso e a gente ler o livro de Atos nesse enfoque. Então, por que a gente deve estudar esses livros e deve estudar nesse bloco e até mesmo nessa sequência? Os evangelhos, eles nos colocam diante de Jesus Cristo. Então, se a gente se diz cristão, como é que a gente pode se dizer cristão se a gente não conhece quem foi Cristo, o que ele ensinou e o que ele falou? Então, a gente deve se colocar diante de Jesus. A gente deve ler as suas palavras, os seus atos, sua cruz e a sua vitória sobre a morte. A gente, para realmente, genuinamente dizer que somos cristãos, nós precisamos conhecer a Cristo. Tem muita gente que vai à igreja, aceita Jesus sem entender o que é isso. Sem entender que aceitar a Jesus é aceitar o seu sacrifício na cruz, que perpassa por um reconhecimento do nosso pecado, que perpassa por um arrependimento
e perpassa pelo reconhecimento de que Jesus morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados por Deus. Então, quando a gente compreende isso e compreende que Jesus, como nosso Salvador, também deve se tornar o Senhor de nossas vidas, e como Senhor de nossas vidas, ele vai poder trazer o que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como Paulo falou em Romanos 12, é esse senhorio em nossas vidas que deve nos conduzir. Muita gente não conhece isso. Tem gente que simplesmente aceita a Jesus como uma figura, como um discurso, como um ideal, como algo a ser pregado. Hoje em dia, ser cristão está na moda. Ser evangélico, ser gospel está na moda. E aí você tem situações como pessoas famosas por aí que botam lá 100% Jesus e dizem que são cristãos e postam textos da Bíblia e dizem que Jesus é tudo nas suas vidas. Pô, mas as pessoas, elas mentem, as pessoas roubam, as pessoas traem e depois é como se nada tivesse acontecido. E aí, quando a gente vai, principalmente Mateus é muito crítico sobre isso, e ele vai falar, olha, pelos frutos conhecereis a árvore, é que a gente entende que ser cristão não é apenas um discurso. Ser cristão não é apenas um rótulo. Ser cristão implica mudança de vida, transformação de vida, mudança de atitude. É assim que devem ser norteadas nossas vidas. O livro de Atos, ele também mostra que o Cristo ressuscitado continua agindo por meio do Espírito da igreja. Deus não abandonou a igreja. Jesus Cristo não abandonou a igreja. O Espírito Santo de Deus foi enviado para estar conosco e nos ajudar na nossa obra. Tá? Qualquer um que me conheceu mais novo provavelmente sabe que, pela lógica, eu não estaria aqui hoje, porque até certo ponto eu era uma pessoa um pouco tímida. Mas Deus me capacitou e me deu bravura para poder estar aqui, pregar o evangelho, por maiores que sejam as críticas em alguns momentos. Tá? Então, a gente precisa ter isso em mente, que a igreja ela é capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Esses livros eles vão unir a fé, a história, a missão e o discipulado de forma essencial para a vida cristã. Não existe discipulado sem Bíblia. Não existe renovação e transformação de vida sem Bíblia. E para a gente fazer isso, a gente precisa entender quem foi Jesus. A gente precisa entender qual foi a mensagem de Jesus, o que Jesus fez em vida, o que significou a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E estudar os evangelhos e o livro de Atos é aprender a seguir Jesus e participar de sua missão no mundo. Tá? Então a gente entende o que é, quem foi Jesus, o que significa seguir a Jesus, o que significa participar da sua missão no mundo. Participar da missão de Jesus no mundo não é rótulos, partidos políticos e ideologias. É pregar sobre pecado, arrependimento, sacrifício de Jesus, sua morte, sua ressurreição, seu senhorio e a sua capacidade salvífica para todas as pessoas. Essa é a nossa missão como igreja. É isso que nós estamos aqui e que deveríamos fazer. Então, por isso que nós devemos estudar esses textos. Parece um pouco redundante eu falar sobre a importância da igreja estudar os evangelhos, mas é impressionante como às vezes, em alguns estudos, em algumas falas, em algumas conversas, a gente percebe que muita gente não conhece os evangelhos, não conhece a vida de Jesus, não conhece os ensinamentos de Jesus, não sabe as razões pelas quais Jesus fez o que fez aqui, os milagres que ele fez. Qual foi o sentido desses milagres? Mateus vai falar muito sobre o sentido teológico dos milagres de Jesus. E muita gente não conhece, não sabe. Então nós, como igreja, precisamos sim incentivar as pessoas a ler sobre Jesus, estudar sobre Jesus. Parece algo absurdo, mas é isso que a gente tem que fazer. Nós, como igreja cristã, precisamos ler os evangelhos. Precisamos conhecer sobre Jesus. Somente assim a gente vai conseguir evitar o laço
dos discursos, das ideologias e de tudo que é propalado pelo mundo hoje, que muitas vezes nos leva a crer em um Jesus Cristo completamente deturpado, esvaziado, moldado aos olhos e às mentes dos lobos devoradores que querem assaltar a igreja, tirar as ovelhas do aprisco e levar para o abismo. Então, que você possa sair desse estudo encorajado a abrir a sua Bíblia e reiniciar o estudo dos evangelhos para você conhecer quem foi Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado por você ter acompanhado os nossos estudos. Os próximos estudos serão sobre as cartas paulinas, as cartas gerais. E, se Deus quiser, Pedro Mendes, da nossa igreja, estará trazendo esses estudos para nós a partir da próxima semana. Eu havia cogitado fazer um panorama também do restante do Novo Testamento, mas considerando que ele vai falar das cartas, eu achei por bem dar a oportunidade para ele poder seguir com esses estudos e assim a gente poder diversificar também os professores aqui, tá bom? Então, muito obrigado a todos que acompanharam essa sequência de estudos que a gente realizou aqui no canal e não deixem de colocar aqui nos comentários suas dúvidas. Dentro do possível, a gente vai tentar responder a todas. Amém? Muito obrigado por tudo. Não deixem de assistir os nossos outros cursos, de clicar no like, de compartilhar os vídeos com as pessoas que vocês conheçam e também de se inscrever no canal para que a gente possa estar alcançando cada vez mais pessoas. A gente se vê lá na igreja, Rua Grajaú 67, no Grajaú, Rio de Janeiro. Vai ser um grande prazer estar com vocês. Um grande abraço e a gente se vê. Até a próxima.